O vento soprava pelas frestas do velho casarão de madeira, trazendo um som que parecia um sussurro distante. A fazenda dos Monteiro ficava no alto de um morro, cercada por campos e um pomar que há muito tempo perdera o brilho. Era o ano de 1968 e o país vivia dias de incerteza, mas naquela casa isolada, o medo vinha de outro tipo de silêncio. Dona Lourdes costumava dizer que o rádio era o coração da casa. Desde que o marido morrera, ela ligava o aparelho todas as noites, sintonizando as vozes que vinham de longe, vozes que, de alguma forma, faziam companhia à solidão. Mas naquela noite, o som que saiu das válvulas chiadas do rádio não parecia de um locutor. Foi Eduardo, seu neto de 17 anos, quem primeiro ouviu. Ele estava sentado na poltrona, tentando ajustar o som para ouvir a novela radiofônica, quando o chiado mudou de tom. Ficou grave, profundo, quase humano. Uma voz arrastada surgiu entre os estalos elétricos. "Você pode me ouvir, garoto?" Eduardo deu um pulo, olhou para a avó, mas ela dormia na cadeira de balanço. O rádio ainda crepitava e a voz repetiu, mais firme, mais próxima. "Eduardo!" Ele desligou o aparelho na hora, mas por um breve instante antes do silêncio, ele jurou ter ouvido uma risada abafada vindo das caixas. Nos dias seguintes, o rádio começou a ligar sozinho. Primeiro de madrugada, depois sempre no mesmo horário, às 2h14 da manhã. Dona Lourdes dizia que era coisa da energia, mas Eduardo sabia que não era. Aos poucos, as vozes começaram a formar frases. Às vezes, ele escutava o nome da avó. Outras vezes, vozes de crianças que pareciam brincar, mas com risadas sem alegria, como ecos distorcidos de outra época. Até que, certa madrugada, ele decidiu ficar acordado. Sentou-se diante do rádio, com uma vela acesa e o relógio marcando 2h10. Por 4 minutos, o silêncio reinou. Depois veio o chiado. Então, a voz. Mas dessa vez, ela não falava o nome dele. Falava algo diferente, repetindo como um aviso entre falhas e ruídos metálicos. "Acorde, acorde o que dorme. Ele quer falar." Eduardo sentiu um arrepio subir pela espinha. O ponteiro do relógio da sala travou. O vento parou. E o rádio, que ele jurava estar desligado da tomada, acendeu uma luz avermelhada. A avó acordou assustada com o barulho da cadeira de Eduardo caindo. Quando foi até a sala, encontrou o rádio chiando baixo, mas a vela havia se apagado. No chão, havia apenas a marca de 2 pés descalços, úmidos, como se alguém tivesse saído de dentro da casa. Dona Lourdes rezou a noite toda. Na manhã seguinte, o sol parecia não querer nascer. O céu estava encoberto, pesado, e o vento trazia um cheiro de ferrugem, como se algo estivesse queimando no ar. Eduardo acordou com a sensação de ter dormido por dias, mas não se lembrava de nada. Quando abriu os olhos, percebeu que a avó o observava da porta com o rádio nos braços. "Você fez isso, menino?" Ela perguntou com a voz rouca, trêmula. "Fiz o quê, vó?" Ele respondeu tentando se levantar. "Esse rádio, ele falou comigo hoje de manhã." Eduardo sentiu o estômago gelar. "Falou? Como assim?" Dona Lourdes pousou o rádio sobre a mesa e olhou para ele com os olhos marejados. Era a voz do seu avô. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Eduardo lembrava pouco do avô, só o cheiro de tabaco e o som do relógio de bolso que ele usava. O velho tinha morrido 10 anos antes, no mesmo sofá onde o rádio agora descansava. "O que ele disse?" Eduardo perguntou, hesitando. Dona Lourdes demorou a responder. "Disse para eu não deixar você sair da fazenda, que ainda tem coisa que não acabou." O garoto se afastou um passo. O rádio estava desligado, mas o ponteiro da sintonia mexia sozinho, arranhando o vidro como se algo tentasse se comunicar por trás. Naquela noite, o vento soprou diferente. Os galhos das árvores batiam contra as janelas como dedos impacientes e a velha casa parecia respirar. Eduardo se encolheu na cama, mas o som o alcançou mesmo assim, o chiado inconfundível vindo da sala. O rádio ligou de novo. Dessa vez,
Não era a voz grave de antes. Era uma melodia antiga, uma canção que ele lembrava de ouvir o avô assobiar quando trabalhava no celeiro. Eduardo desceu as escadas, cada degrau rangendo como se protestasse. Quando chegou à sala, viu a luz vermelha do rádio pulsando devagar como um coração. A canção terminou e logo em seguida a voz voltou. Ele está aqui, Eduardo. Você precisa ouvir. O jovem se aproximou, engolindo o medo. Quem está aí? A fazenda. O porão. Abra o porão. O ar ficou pesado. O porão havia sido trancado desde a morte do avô. Dona Lourdes dizia que nada de bom morava lá. Mas o rádio insistia, repetindo as mesmas palavras, agora com ecos de vozes diferentes, masculinas, femininas, infantis, todas pedindo a mesma coisa. Abra o porão! Eduardo correu até o quarto da avó. Ela estava acordada, sentada na cama, olhando fixamente para a parede. Vó, o rádio está falando de novo. Eu sei, respondeu ela sem virar o rosto. Ele quer que você veja o que tem lá embaixo. Eu nunca tive coragem. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Seu avô. Ele mexia com coisas que não devia. Eduardo ficou em silêncio. A avó respirou fundo. Naquela época, as pessoas vinham de longe para escutar esse rádio. Diziam que ele sintonizava vozes do outro lado. E uma noite, ele ouviu algo que não devia. A voz dela começou a falhar. No dia seguinte, ele trancou o porão e queimou todos os papéis. Disse que o rádio era um canal e que alguém tinha atravessado. Eduardo sentiu o coração bater mais rápido. Atravessado como? Dona Lourdes apenas balançou a cabeça. O rádio não traz só vozes, meu filho. Ele traz presença. Naquela madrugada, Eduardo não conseguiu dormir. O som da canção voltou, baixinho, como um convite. E dessa vez, o chiado se misturava a passos lentos vindo do corredor. A maçaneta da porta girou devagar. Eduardo se levantou, mas não havia ninguém. Só o som do rádio lá embaixo, chamando-o de novo entre os sussurros metálicos. Desça, Eduardo. O que está preso quer sair. Ele desceu. O ar da sala estava frio, denso, e o cheiro de mofo parecia mais forte. O rádio pulsava em vermelho, iluminando o chão de madeira. E bem ao lado dele, a tampa do porão estava aberta. Eduardo ficou parado por um instante, tentando entender como aquilo tinha acontecido. Então ouviu o que parecia ser respiração, vindo lá de dentro. Pegou uma lanterna e se aproximou. O feixe de luz revelou escadas estreitas, descendo para um breu profundo. O rádio falava de novo. Não tenha medo. Você precisa ouvir o que ele tem a dizer. Eduardo deu o primeiro passo, e o som de algo arranhando a madeira veio de baixo. Uma voz diferente, grave e rouca, falou entre o eco do porão. Você não devia ter voltado para cá. A lanterna piscou. O ar ficou pesado, e o rádio desligou sozinho. Quando a luz voltou, Eduardo percebeu algo terrível. O som da voz ainda estava lá, mas agora vinha de trás dele. O som vinha de trás dele. Baixo, rouco, humano. Eduardo virou lentamente, com a lanterna tremendo em sua mão. A luz dançava nas paredes úmidas, revelando o contorno de móveis cobertos por lençóis e objetos antigos cheios de poeira. Mas ninguém estava ali. O coração dele batia tão forte que o som parecia vibrar na garganta. Tem alguém aí? Perguntou a voz quebrada. Nenhuma resposta. Só o barulho do vento passando pelas frestas e o estalo da madeira velha. De repente, a lanterna piscou. Uma sombra se moveu rápida demais para ser humana. Eduardo engoliu seco. O frio era intenso e havia um zumbido leve no ar, como se o próprio silêncio respirasse. Quando olhou novamente para o canto da sala, percebeu algo novo. Um rastro de terra, indo da tampa do porão até o meio da sala, como se alguém tivesse subido há pouco tempo. Eduardo seguiu o rastro com os olhos até que ele parou, bem diante do rádio. O aparelho estava desligado, mas o ponteiro da sintonia girava sozinho. Um estalo, e o chiado começou novamente. Só que agora mais profundo, mais real. Entre os ruídos metálicos, a voz voltou. Desça, Eduardo. Ele quer te ver. Era a mesma voz de antes, a voz do avô. Só que havia algo errado. A fala era arrastada, como se as palavras fossem empurradas à força através de um véu.
Eduardo aproximou-se hesitante. Vô, isso é o senhor? Silêncio. Depois um som grave, quase um sussurro. Eles nunca foram embora. A lanterna piscou de novo e, dessa vez, Eduardo viu algo se mexer sob o tapete da sala, uma pequena saliência, algo enterrado ali. Com as mãos trêmulas, ele puxou o tecido e encontrou uma porta de madeira embutida no chão. O trinco estava enferrujado, mas ainda firme. Ele respirou fundo, segurou a lanterna com uma mão e puxou a trava com a outra. O som do metal se partindo ecoou como um grito. O ar que subiu de lá de baixo era frio, antigo, úmido. As escadas levavam a um pequeno espaço subterrâneo, com paredes de pedra e cheiro de ferrugem. Eduardo desceu devagar. Cada passo fazia a madeira gemer. Quando chegou ao chão, a luz da lanterna revelou algo que fez o sangue dele gelar. No centro do porão havia uma mesa. Sobre ela, um segundo rádio idêntico ao da sala. E ao redor, símbolos riscados na madeira, desenhados com algo escuro e ressecado. Eduardo se aproximou, a respiração descompassada. O rádio da mesa estava ligado, mas em silêncio. Até que, sem aviso, um ruído forte preencheu o ar. Uma voz feminina, chorando. Depois outra, um homem gritando. Mais uma criança pedindo ajuda. E então, todas juntas, num coro distorcido, ele abriu o canal. Eduardo deu um passo para trás, mas a porta acima se fechou com um estrondo. A lanterna caiu, girando no chão e lançando flashes de luz. No breve clarão, ele viu rostos impressos nas paredes, deformados, como se tivessem sido empurrados de dentro para fora. As vozes aumentavam e agora uma delas chamava seu nome. Eduardo. Ele olhou ao redor, desesperado. A voz vinha do rádio, mas também do escuro, das paredes, do chão. Era como se a própria casa sussurrasse. "O que vocês querem de mim?" gritou. O rádio respondeu. "Queremos que você continue o trabalho do seu avô." O ar pareceu sumir. Eduardo tentou subir as escadas, mas a madeira derretia sob seus pés, como se estivesse viva. O rádio começou a emitir um som contínuo, um chiado agudo que fazia o crânio vibrar. No meio do barulho, uma sombra surgiu atrás da mesa, alta, imóvel, com o rosto coberto por algo que parecia ter sido queimado. Ela não tinha olhos, só o contorno de uma boca, e quando abriu, o som que saiu não era humano. "Ele não devia ter me deixado aqui!" Eduardo gritou e correu. Empurrou a tampa do porão com toda a força. Ela cedeu. Saiu tropeçando para a sala, o coração disparado. O rádio da sala estava em chamas, mas no meio do fogo, a voz ainda falava. "Você abriu de novo." Eduardo correu para fora da casa. O vento frio cortava o rosto e o céu estava tomado por nuvens cinzentas. De longe, ele ainda ouvia o som do rádio queimando, misturado às vozes, e uma risada grave, arrastada, como se fosse o eco do avô. Ele correu até o antigo celeiro, onde o avô passava as tardes. Lá dentro, tudo estava coberto de poeira e teias de aranha. Mas algo chamou sua atenção. Sobre a mesa de ferramentas havia um caderno, capa de couro, o nome Monteiro gravado na frente. Eduardo abriu. As páginas estavam repletas de anotações e desenhos de rádios, frequências e símbolos. No rodapé, uma frase rabiscada à pressa. "A voz não vem do além, ela vem de dentro. O rádio apenas desperta o que já está na casa." Eduardo recuou, sentindo o peso de cada palavra. O vento soprou pela janela quebrada e no fundo do celeiro, uma estática fraca começou a ecoar. Vinha de um rádio velho, coberto de pó, escondido entre as prateleiras. E então ele percebeu, todos os rádios estavam ligados. O som vinha de todos os lados. Não era só estática, era respiração. Eduardo sentia o ar vibrar dentro do celeiro, como se algo ali tentasse sair das paredes. O rádio mais próximo emitiu um estalo seco. Depois, uma voz baixa, arranhada, sussurrou o nome dele. Eduardo. Ele girou para todos os lados, mas não havia ninguém. Os rádios antigos, empilhados e cobertos de poeira, começaram a acender suas luzes vermelhas, uma a uma. Nenhum estava ligado à tomada. A voz continuou. Você achou o caderno, agora sabe o que ele fez.
Eduardo agarrou o caderno do avô e o abriu com mãos trêmulas. Entre as anotações havia uma folha colada, escrita em tinta escura. A voz não é um espírito. É uma frequência que prende memórias. Cada vida, cada grito fica preso no ar, repetindo-se. O rádio só sintoniza o que ainda não foi esquecido. Um arrepio percorreu a espinha dele. O avô sempre fora um homem quieto, devoto, obcecado por seu velho rádio de válvulas. Mas ali estava a prova. Ele sabia que o aparelho fazia algo além de tocar músicas. Um ruído forte quebrou o silêncio. O rádio central ligou sozinho. Na frequência, a voz do avô, viva e nítida. Se você ouvir, não responda. Eduardo congelou. Oh! A voz respondeu calma, mas agora distante. Você me ouviu, Eduardo. Agora ela também ouviu. O vento soprou, fazendo as janelas baterem com força. A lâmpada pendurada no teto começou a balançar. Do fundo do celeiro, uma sombra se moveu. Era alta, magra, de contornos instáveis, como fumaça comprimida em forma humana. Os rádios chiavam mais alto, sintonizando sons diferentes, gritos, choros, orações. E a cada segundo a sombra se aproximava. Eduardo recuou, até bater contra a parede. O que é você? Sussurrou. A voz veio em coro, dezenas de vozes sobrepostas, antigas, distorcidas. Somos o que ele deixou ligado. Os rádios começaram a explodir um por um, faiscando luz e fumaça. No meio do caos, Eduardo abriu o caderno e folheou até a última página. Ali havia um diagrama com linhas e símbolos e uma instrução. Se a voz despertar, destrua o rádio original. Ao de 1956. Ele é a fonte. Eduardo saiu correndo do celeiro. A noite era fria e a casa lá longe parecia respirar. De dentro, ele ainda ouvia o chiado, como se o rádio chamasse por ele. Entrou na sala, tossindo pela fumaça. O rádio estava intacto sobre a mesa, mesmo depois de ter sido engolido pelo fogo. A luz do mostrador piscava num ritmo lento, quase como um pulso humano. Ele pegou uma barra de ferro e levantou o braço. Mas antes que golpeasse, o rádio falou novamente, dessa vez com a voz de sua mãe. Filho, não faz isso. Eduardo congelou. A voz era perfeita, o timbre, o choro, a pausa entre as palavras. Mas ele sabia, sua mãe estava morta há 10 anos. O rádio insistiu suplicante. Eu preciso de você aqui comigo. Seu avô tentou me apagar, mas agora você pode me ouvir. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. A barra de ferro tremia em sua mão. Você não é ela. Sou tudo o que resta dela. Por um instante, o rádio exibiu o reflexo de um rosto familiar, o dela, sorrindo. Mas logo o sorriso se distorceu e a voz ficou grave, arranhada, inumana. O canal está aberto. Você também já faz parte da frequência. Eduardo gritou e desferiu o golpe. O ferro atravessou o rádio, que explodiu em faíscas e fumaça. O chiado cessou. Tudo ficou em silêncio. Ele caiu de joelhos, exausto. O ar estava pesado e a casa cheirava a queimado. Mas pela primeira vez, o silêncio parecia real. Eduardo respirou fundo e levantou. Deu um último olhar para o rádio destruído e saiu pela porta. O céu começava a clarear no horizonte. Mas antes de ir embora, algo chamou sua atenção. Um som leve, quase imperceptível. Vinha do bolso da jaqueta. Eduardo enfiou a mão e tirou o celular. A tela piscava. Sem ele tocar em nada, o aplicativo de rádio havia se aberto sozinho. E na frequência 89.6 FM, uma voz falou. Bom dia, Eduardo. Você me ouve? Silêncio. O sol nascia, mas a frequência continuava. Eduardo dirigia pela estrada deserta desde o amanhecer. O carro vibrava com o som do motor velho e o vento frio cortava pelas frestas da janela. Ele olhava para o retrovisor a cada minuto, temendo ver algo. Mas o que o assustava não era o que estava atrás, era o que seguia com ele. O celular, jogado no banco do passageiro, piscava de tempos em tempos. Sem sinal, sem internet, mas a tela acendia sozinha. E por um instante ele ouvia aquele chiado, o mesmo chiado. Eduardo parou o carro à beira da estrada, o coração disparado. Pegou o celular e o arremessou no mato, ouvindo o som seco do impacto. Ficou um momento imóvel, respirando fundo. Achou que havia acabado.
Mas quando voltou a ligar o carro, o rádio do painel se acendeu sozinho. A frequência era 89.6 FM. E do alto-falante uma voz calma e familiar disse: Eduardo, você me deixou no escuro. Ele desligou o rádio. A voz continuou. Mesmo com o aparelho morto, ela ecoava dentro do carro grave, envolvente, quase sussurrada. A transmissão não depende mais do aparelho. Você está sintonizado agora, para sempre. O carro engasgou e apagou. As luzes do painel começaram a piscar, uma a uma, como se houvesse algo interferindo na energia. Eduardo saiu, tropeçando na poeira da estrada, e olhou ao redor. Nada. Somente o vento, os postes e o som distante, como de um rádio ao longe. Ele caminhou até um pequeno posto de gasolina abandonado. Lá dentro, o silêncio era pesado. Mas em cima do balcão, um rádio portátil coberto de poeira ligou sozinho. A mesma frequência, a mesma voz. Você fugiu, mas eu te encontrei. Monteiro também tentou. Ele me prendeu nas ondas, mas o ar é infinito, Eduardo. Eduardo começou a chorar. O caderno do avô ainda estava com ele, encharcado de suor e lágrimas. Folheou as páginas desesperadamente, até encontrar um último trecho que nunca tinha visto. Se a voz sair da frequência, restará apenas uma saída: o silêncio total. Destrua o canal, ou ela te falará para sempre. Eduardo olhou para o rádio no balcão. Depois, para a parede enferrujada, onde um extintor velho pendia. A ideia veio como um instinto. Ele pegou o extintor e golpeou o rádio com toda a força. Uma explosão de faíscas tomou conta do lugar. Mas em vez de silêncio, ele ouviu vozes. Centenas delas. Eram como almas libertas, gritantes, cruzando o ar. Por alguns segundos, o ar se tornou visível, denso, pulsante, cheio de rostos distorcidos. A energia atravessou o corpo de Eduardo como eletricidade. Ele caiu de joelhos, os olhos arregalados. As vozes se fundiram numa só. O silêncio nunca existiu, Eduardo. Apenas a pausa entre as transmissões. Depois disso, tudo ficou branco. Não o branco da luz, mas o branco do vazio. Horas depois, um caminhoneiro encontrou o posto abandonado com as portas abertas, o extintor caído e o rádio intacto. No chão, havia um caderno queimado pela metade e marcas de passos que terminavam em nada. O caminhoneiro curioso ligou o rádio. Chiado. Depois, uma música antiga começou a tocar e uma voz suave anunciou: Boa noite, ouvintes. Aqui é Eduardo Monteiro e você está ouvindo a última transmissão. A música continuou arranhada até sumir em silêncio. Mas quem passou por aquela estrada depois jura que nas madrugadas ainda pega uma frequência fraca, um programa sem emissora, sem hora, sem origem. E se você ficar tempo demais ouvindo, a voz, aquela voz, começa a chamar pelo seu nome.